Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Todos estão bem? Aleluia. Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Vamos fazer estar bem. Eu espero que esteja tudo bem. Como Paulo diz a respeito de Filemon, chamado de seu amigo, ele diz: eu desejo que tudo te vá bem, como vai bem na tua alma. Aleluia. Assim também o nosso desejo, que tudo vá bem com a igreja, que sua alma esteja bem com Deus, seu espírito esteja em harmonia com o Espírito de Deus, de maneira que a expressão de louvor possa sair de forma verdadeira dos nossos lábios e o nome do Senhor ser glorificado. Todos nós fomos alcançados pelo mesmo sacrifício de um sol que morreu pelos nossos pecados. E todos nós fomos libertos, fomos salvos por causa da ressurreição de um sol que rompeu com as cadeias da morte, com as ânsias do inferno, e que está vivo e que reina eternamente ao nosso favor. Deus maravilhoso. Quero pedir à igreja que abra comigo para iniciarmos essa ministração. Lucas capítulo 24, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 24. A narrativa do capítulo 24 de Lucas é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto vai nos trazer informações que diz desta forma: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas ou atemorizadas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Oremos e falemos com o nosso Deus. Querido Deus, Senhor nosso Deus, eterno Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra, Senhor, de declarações poderosas, Senhor, e que nos traz muita alegria, muita esperança, Pai, pois conta-nos o fato de Teu Filho, Deus eterno, ter ressuscitado dentre os mortos. Pai Celeste, graças te damos por todo o benefício que nos foi concedido
através do sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição dentre os mortos. Senhor amado e querido, e assim como por sua ressurreição, ó Pai, muitos foram e são vivificados, são restaurados, são renovados para a nova vida. Senhor, faça que também a glorificação de Cristo traga sobre a igreja, meu Deus, virtude, glória, Senhor, poder, força, para uma disposição incessante de agradar ao Senhor, servindo ao Senhor com integridade e interesse de coração. Senhor, nesta noite nós confiamos a nossa vida a Ti e suplicamos o Teu favor aqui, a Tua graça e misericórdia. O Teu favor, meu Deus, pois sozinhos não conseguimos nada. A Tua graça, meu Deus, pois Tua graça é suficientemente capaz de nos colocar de pé e de nos fazer compreender a Tua bondade e misericórdia. E as Tuas misericórdias, meu Deus, pois são elas a causa de não sermos consumidos. Pai, nos ensina a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Fale no mais profundo de cada vida, de cada alma que adentrou nesta casa, nesta noite. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, o capítulo 24 de Lucas inicia a narrativa dizendo: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro. Elas aqui são as mulheres citadas aqui anteriormente nos últimos versículos do capítulo 23, que foram até o sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado, que era uma caverna, onde eles rolaram uma pedra e colocaram na porta dela, lacraram para que não saísse mau cheiro, segundo o costume dos judeus daquela época. Elas se dirigiram ao sepulcro bem cedo, levando especiarias que tinham preparado. Isso é que nos informa o texto. Estavam levando especiarias, algum unguento, algum incenso, para colocar ali diante do túmulo de Jesus. Com certeza isso era o costume dos judeus, a fazerem desta forma, como uma prestação de homenagem, de reconhecimento daquele parente querido que havia falecido. Mas nós vamos ver aqui um fato inusitado, diferente de todos os outros demais anteriores. Com certeza todos os judeus têm esse costume, por várias vezes foram a alguns sepulcros para levar especiarias para os seus, na verdade, diante dos seus entes queridos que ali tinham sido enterrados ou sepultados. E por costume elas estavam ali fazendo do mesmo jeito, mas quando elas chegam diante do sepulcro, diz o versículo 2, elas acharam a pedra removida do sepulcro. Algo diferente, algo inédito aconteceu. Diz a história que um homem sozinho não conseguia rolar uma pedra daquela dimensão, uma pedra grande, pesada. Eles rolavam, era necessário 2 ou mais homens para rolar essa pedra e colocar na porta da caverna onde o morto tinha sido sepultado. Elas chegam diante do sepulcro. As mulheres ali que serviam Jesus no seu ministério, acompanharam Jesus no seu ministério, que presenciaram as obras, os milagres que Jesus realizou, elas se deparam com essa cena. A porta do sepulcro aberta, a pedra não estava mais lá. Alguém havia chegado e retirado.
Elas acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Veja o que acontece. Elas se deparam com o sepulcro aberto, entram até aquele lugar onde Jesus foi colocado, o corpo dele foi colocado, e não tinha ninguém, estava vazia a caverna. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, estando sem entender, estando ali maravilhadas, até mesmo com medo, atemorizadas, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes brilhantes. Veja como Deus, Ele é maravilhoso. Como Deus trabalha de forma perfeita, para que não haja enganos, nem falsos contos de história. Porque Deus, eu fico imaginando, Deus poderia não querer revelar a elas acerca do que havia acontecido, mas Deus, Ele faz questão de revelar, de se manifestar, a fim de que os homens pudessem crer que Jesus, Ele não é como os demais homens que foram sepultados e permaneceram nos sepulcros, mas como Filho de Deus e Salvador que é do pecador. A morte não tem poder de segurar Ele na sepultura. A pedra pesada que foi posta sobre a boca daquela caverna, a porta daquela caverna, não foi forte o suficiente para deter a Jesus ali dentro. E se cumpre o que o salmista, pelo Espírito, diz: que o seu corpo não verá decomposição, nem a sua alma provará a morte. Jesus, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Graças a Deus, essa é a nossa esperança, meus irmãos. Jesus poderia muito bem ter desistido do momento de agonia e sofrimento, mas está escrito que por nós Ele foi até o fim, sendo fiel até a morte e morte de cruz. O sofrimento não foram capazes de suprimir Jesus de maneira que Ele não fosse até o final. As angústias e tribulações que a sua alma sofreu, as agonias, também não foram suficientemente capazes de prender Jesus ao ponto de Ele se entregar ao sofrimento e desistir no meio do caminho. Mas Jesus, conhecendo o propósito de Deus, e Jesus conhecendo plenamente a situação de perdição eterna de todos os pecadores, dos quais nós também fazíamos parte, Ele até ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento o Pai se cala. Jesus entendeu que não tinha outro jeito. Era Ele mesmo o Cordeiro que devia ser morto, imolado, em sacrifício a Deus, para a remissão de toda a humanidade. E li o texto em Lucas aqui mesmo, diz que veio um anjo de Deus e o confortava. Isso foi algo maravilhoso da parte de Deus. Embora Deus se calasse, Jesus ali recebeu a visitação de um anjo. Não foi algo novo para ele. Desde o início do seu ministério, anjos de Deus serviam a Jesus. Anjos de Deus acompanhavam o ministério de Jesus.
Mas voltando aqui ao texto, a porta do sepulcro foi aberta, embora estivesse lacrada. As mulheres que ali estavam diante dessa cena ficaram com medo. No versículo 5 diz: elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Diante daqueles dois homens que se depararam diante delas com vestes brilhantes, vestes resplandecentes. Mas elas com o rosto curvados, com os ossos curvados em terra, elas ouviram os homens lhe dizerem: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Glória a Deus, poderoso. Glória a Deus. Esta é uma pergunta que nós todos sabemos a resposta. E é uma pergunta que nos traz muita alegria, muita esperança, pelo fato de que aquele que vive eternamente, cujos anos não podem ser contados, ainda que sua vida, por um breve momento, foi cortada da terra, ele não está mais na condição de um morto sepultado. Aquele que não tem princípio de dias nem fim de vida, como Hebreus diz, mas é eterno. Eu volto a repetir: as algemas da morte, as ânsias da morte não foram suficientes para deter Jesus, para prendê-lo, para segurá-lo no sepulcro, para mantê-lo ali lacrado. Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Existem ainda até hoje muitas pessoas que estão a buscar de forma errada. Aqueles imaginam que vivem, mas eles buscam em lugares errados. Buscam entre os mortos. A visão é limitada, não conseguem ver, não conseguem contemplar Jesus, não mais no madeiro. Porque há muitas pessoas que ainda enxergam Jesus no madeiro, ainda adoram aquele Deus, aquele homem crucificado, que esteve ali no estado de vergonha, de dor, sofrimento e agonia. Aqui foram louvados alguns louvores referentes a Jesus da cruz, só que a diferença é que aqueles que foram iluminados, os entendimentos foram abertos por Deus, suas visões não são mais limitadas. Eles não enxergam simplesmente Jesus numa cruz, paralisado, sem poder fazer nada, com mãos e pés pregados, mas contemplam Jesus ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. Contemplam Jesus, como está escrito em Apocalipse, não mais com vestes de tristeza e sofrimento, mas contemplam Ele com vestes brancas, com coroa de ouro na cabeça, com cinto sobre os lombos, com autoridade, poder e domínio, sendo adorado pelos habitantes dos céus, sendo prestigiado, sendo glorificado, sendo honrado pelos anjos. Apocalipse 4 diz que milhões, Apocalipse 5 diz que milhões de milhões e milhares de milhares acompanhavam aquela orquestra de 24 anciãos, 4 seres viventes que declaravam: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor, porque ele foi morto, mas ele viveu, e ele está sentado no trono. Só no capítulo 5 eu estava observando hoje de Apocalipse,
cita a palavra trono 13 vezes. Você não encontra ali nenhuma palavra cruz. Jesus não está mais na cruz. Ele não está mais morto. Ele não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus está vivo reinando no trono. Ele está vivo aqui no nosso meio. Nós podemos sentir a sua presença aqui. Ele é maravilhoso. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Então a pergunta ainda ecoa: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Aleluia. Quem continua buscando entre os mortos quem já está vivo? Precisamos dizer a verdade. Essa pessoa está morta. Por quê? Porque o salmista diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós que estamos vivos bendiremos o nome do Senhor. Deus não recebe louvor de mortos. Os mortos não podem louvar a Deus. Aqueles que estão mortos espiritualmente, que estão separados de Deus por causa dos seus pecados. Deus não recebe louvor. Deus não é louvado por essas pessoas, nem por aqueles que dividem a glória de Deus, porque Deus diz que Ele é o único. Isaías 42, versículo 8, que Ele é o único Deus e que Ele não divide a sua glória com imagem de escultura, não divide a sua glória com outro, nem o seu louvor com imagem de escultura, porque Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus, o único que é digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser bendito, porque Ele é Deus. Volto a fazer a pergunta que os homens fizeram às mulheres: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Os mortos, tanto os que estão mortos nos seus pecados, como também aqueles que estão ao sepulcro, eles não podem fazer nada a favor daqueles que estão vivos. O homem não pode ajudar o outro no que diz respeito à salvação, a perdão de pecados, porque a situação do homem é tão grave que nem mesmo os anjos, e mesmo entre os anjos foi escolhido um que fosse digno, suficientemente digno de poder remir a alma de um pecador. Eles quiseram até mesmo realizar a obra que a igreja hoje realiza, de representar o reino de Deus na terra, de poder levar o evangelho, mas Deus confiou este ministério, esta honra à igreja. Aleluia, Jesus. Diz o texto de Apocalipse 5 que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra não foi encontrado ninguém digno. Só existiu e só existe um que é digno. Ele não está mais entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os homens estão dizendo: podem ver aí aonde vocês colocaram ele. Ele não está aqui mais. Não teve jeito. Ainda os soldados estavam ali escoltando. Que coisa mais atrapalhada podemos dizer. Que medo é esse de uma pessoa que já morreu? De uma pessoa que está posta no sepulcro? Porque precisou de guardas para guardar o corpo de Jesus na sepultura? Posso entender algo: Satanás tentou de todas as formas para paralisar o plano de Deus. Desde o nascimento de Jesus, houve perseguição por parte do inimigo.
não queria que o plano de Deus se cumprisse, porque ele entendia muito bem que se Jesus não conseguisse concluir a obra que era necessária a ser concluída para a remissão das almas dos pecadores, os homens continuariam perdidos nas suas mãos, sendo escravos dele. Mas Deus, no seu poder eterno e eficaz, guardou Jesus em todo o seu ministério, desde o seu nascimento como homem até o final. Ao ponto de, mesmo as pessoas vendo ele ali em sofrimento numa cruz, e depois tirado daquela cruz, daquele madeiro, e sendo sepultado na semelhança dos demais homens, Deus estava ali cuidando de tudo. Deus não desamparou o Filho. Embora pessoas foram pagas para mentir, como soldados que escoltaram o sepulcro de Jesus, o testemunho verdadeiro permanece até hoje. Ele chegou até nós. Ele não está mais no sepulcro. Soldados foram pagos para mentir. Olha, vieram alguns dos seus discípulos e o tiraram da sepultura, o roubaram. Mas o testemunho verdadeiro permanece. Aqueles que viram com seus próprios olhos Jesus não mais acorrentado, não mais pregado, não mais paralisado, mas restaurado, fortalecido, vivificado por Deus. E todos esses que entendem também podem declarar: ele não está mais na sepultura, ele já ressuscitou. Ele está no nosso meio. Ele veio aqui hoje. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele está aqui contigo. Ele está aqui conosco. E Ele merece ser glorificado. Eu vou repetir o versículo 6, a declaração dos homens para aquelas mulheres. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Isso foi o que Jesus disse para os seus discípulos e aqueles que estavam seguindo. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Veja a confiança que Deus depositou no coração do Filho, entendendo que mesmo que ele iria passar por um terrível sofrimento e até mesmo pela morte, mas seria apenas uma passagem breve, porque Deus garantiu: eu vou ressuscitar. A morte não tem poder sobre uma pessoa que vive de forma santa. A morte prendeu muitos homens no decorrer de toda a história da humanidade, através do pecado, porque o aguilhão do pecado é a morte. O que prende o homem na morte é o pecado, mas se não houver pecado, não tem como a morte prender. Foi também por conta disso que Jesus não permaneceu na sepultura, no estado de morto, porque nele não havia nenhum pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, santo e imaculado. O Cordeiro de quem está escrito que foi morto desde a fundação do mundo. Os homens sempre tentaram dar um jeito
de ser agradáveis a Deus com as suas obras, com a sua maneira de pensar, de viver e de agir. Desde o princípio foi assim. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, vendo a sua vergonha, vendo o resultado do pecado trazido sobre ele, que foi a vergonha, que percebeu que estava nu, logo ele corre, pega folhas de figueiras, costura ali, tenta cobrir a sua nudez. Isso é obras humanas. O homem sempre tenta cobrir as suas vergonhas do seu jeito, mas não dá certo. Deus vê do mesmo jeito, continua sendo pecador diante de Deus, mas em Deus, o próprio Deus sacrifica um cordeiro, criado ali por ele, que estava ali aos cuidados de Adão, tira a sua pele, e ali sim Deus cobre a vergonha deles. É sempre Deus, nunca o homem. Jesus vai explicar isso em Lucas capítulo 13, quando um homem muito rico fez uma plantação e colheu muitos frutos, muitos grãos, uma colheita muito grande. Ele pensa consigo: eu vejo que minha lavoura produziu muito, eu vou fazer uma coisa, eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou fazer outro celeiro maior, eu vou ajuntar tudo que produziu e eu vou armazenar nesse celeiro e vou dizer à minha alma: sossega, fica sossegada, porque você tem suprimento para muito tempo. Jesus olha para ele e diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem ficará? O homem até tenta ser agradável a Deus do seu jeito, tenta garantir uma segurança e uma falsa segurança, e está bem diante de Deus, mas só existe um jeito. Jesus disse assim naquela parábola: assim acontece para aqueles que são ricos nesse mundo, mas não são ricos para com Deus. Não adianta, somente em Jesus, somente nele existe salvação. Do nosso jeito nós não conseguimos. Não existe méritos humanos suficientemente capazes de justificar o homem pecador diante do Deus Santo. Seus recursos são esgotados antes que a sua alma encontre o perdão e ir para a salvação. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, Ele é a única pessoa declarada diante dos anjos, entregue por Deus, que com todo o poder pode remir a alma pecadora para uma salvação eterna. Somente Jesus, somente Ele é digno. Porque Jesus, Ele é Deus. A força do homem é insuficiente. Os seus recursos não são suficientes. Suas obras não podem salvá-lo. Mas Jesus, Ele pode salvar aqueles que se achegam a Deus. E além de salvar aqueles que achegam a Deus, Ele é o mesmo que vive a favor daqueles que Ele salvou com o seu sangue. Ele vive intercedendo por eles. Ele vive rogando por eles. Por isso é que está escrito: há um só mediador entre Deus e os homens. Timóteo 2,5. Jesus Cristo, o homem. Só Ele. Só Ele pode mediar a causa do pecador, entre o pecador e Deus. Só Jesus. Não existe outro nome, embora alguns busquem por outros.
Só Jesus pode tanto salvar como interceder, como mediar a favor dos pecadores. Só Ele. Por isso só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu vou repetir de novo o versículo 7 que diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Foi assim o decreto de Deus. Era preciso, era necessário. Seja crucificado. Precisava passar por isso. Ser morto, ser crucificado. E ao terceiro dia ressuscitado. Quando eles disseram isso para as mulheres, aqueles homens disseram às mulheres, diz o texto, então se lembraram das suas palavras. Já tinham esquecido. Não tinha muito tempo que Jesus havia dito a elas de tudo que havia acontecido. O sofrimento de Jesus foi tão grande, a agonia na cruz foi tão grande, o sofrimento foi terrível. A cena que eles viram ficaram marcadas na alma deles, de maneira que eles não acreditavam que aquele homem desfigurado, irreconhecível que estava ali na cruz, seria capaz de ressuscitar com um novo corpo, não mais marcado de sofrimento, não mais carregado de dor, mas um corpo novo. O sofrimento tem esse terrível poder de tirar das pessoas a viva realidade do que é, das coisas que são. Mas, como eu disse no início, graças a Deus, Deus não deixou as mentes dos seus discípulos, dos seus seguidores confusa, mas Deus se revelou. E quando elas voltam ao sepulcro, elas encontram os outros discípulos e elas dizem o que aconteceu. Ali alguns não creram. Tomé chega a declarar: ainda que vocês todos estão dizendo que viram Jesus ressuscitado, eu só creio se eu tocar nas mãos e nos pés dele. Mas Jesus continua a se manifestar. Estavam a caminho de volta para os seus afazeres dois discípulos de Jesus. Um cujo nome era Cleopas, o outro não refere o nome. Estavam de volta para a cidade que eles moravam. Acompanharam ali o sofrimento de Jesus em Jerusalém. De volta para a casa deles, Emaús, uma aldeia chamada Emaús. Estavam indo, falando entre si a respeito do que havia acontecido. Quando de repente aparece Jesus diante deles e os acompanhava. E Jesus pergunta a eles: que palavras são essas que vocês caminhando estão trocando entre si? E eles ali entristecidos param e perguntam a Jesus: o Senhor é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que lá aconteceram nesses dias? Jesus ali interroga eles: quais? Que coisas são essas? Muito sabendo tudo, Jesus quer ali criar expectativa no coração deles, quer abrir o entendimento deles. E eles dizem as coisas que diz respeito a Jesus de Nazaré, profeta poderoso entre o povo, entre os homens, que foi morto, que foi condenado à morte, crucificado. E eles até disseram: nós esperávamos que era ele que iria redimir a Israel, que iria salvar Israel.
E além de tudo isso, eles disseram: hoje já é o terceiro dia e essas coisas não aconteceram. Nada mudou. É quando Jesus se manifesta a eles e diz: ó tolos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha o que Jesus chamou eles: tolos e tardios para crerem nas Escrituras. E Jesus pergunta: não é necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? O Cristo, para ser glorificado novamente, é necessário que ele padecesse nas mãos dos pecadores, que ele sofresse. E Jesus ali começa a explicar para eles, usando as Escrituras, desde Moisés, os profetas. Jesus ali começa a lembrar eles de tudo o que estava escrito. E os discípulos, continuando ali a viagem, chegam na casa e eles convidam a Jesus para entrar. Até então não tinham percebido quem era, achavam que era um peregrino que estava ali, um homem qualquer. Mas, para a alegria deles, creio que tocados por Deus, Jesus fez que ia passar direto quando eles estavam ali na casa. E ali eles disseram a Jesus: oh, já é tarde. Já é tarde, fique aqui em casa, fique aqui conosco. O dia já declina. E Jesus ali atende o pedido deles e fica. Diz o texto que, estando eles na mesa comendo, Jesus parte o pão e abençoa. E dá a eles. Nesse momento, diz o texto que os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram quando Jesus partiu o pão. Que Deus nesta noite também venha abrir os nossos olhos ao participarmos desse pão, ao participarmos da ceia do Senhor, ao participarmos da mesa do Senhor, sejam os nossos olhos também abertos, para contemplarmos a glória e a beleza de Cristo, do Cristo ressurreto que está vivo entre nós. Quando os olhos deles se abrem, Jesus desaparece diante deles. E ali eles disseram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Eu quero usar essa declaração dos discípulos, esses dois discípulos, para chamar a nossa atenção para algo e perguntar à igreja: o nosso coração ainda arde quando nós estudamos as Escrituras? A nossa alma ainda jubila quando nós escutamos a palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda sentimos alegria. Ainda sentimos prazer. Glória a Deus. Ainda nos causa arrepios. Ainda nos traz motivação. Se isso não está acontecendo, estamos como eles, tolos e tardios de entendimento. E olha a atitude deles, quando eles perceberam tudo o que havia acontecido, que Jesus ali se manifestou a eles. Diz o texto no versículo 33, na mesma hora, eles acabaram de chegar. Com certeza foi à noite, porque o dia já estava declinando. A noite estava chegando, quando eles chegaram na casa. Jesus se manifesta a eles, desaparece logo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, que já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Veja o poder que tem, meus irmãos, a palavra de Deus. Aleluia, Jesus.
E o poder que tem a exposição clara e verdadeira das Escrituras, a exposição fiel das Escrituras. Porque foi quando Jesus expôs as Escrituras para eles, quando ele trouxe a memória, trouxe a lembrança de tudo que estava escrito, foi aonde tudo começou a mudar. Eles ouviram o que Jesus estava dizendo. Daí começou a mudança. E essa mudança deve acontecer também em nós, em nossa mente. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, meus irmãos. Ela é viva e eficaz. O texto em Hebreus 4 diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. E ela penetra mais profundo, faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é viva. E ela gera vida. Ela tem poder de gerar vida. É por isso que o salmista Davi, na verdade não foi Davi, mas temos várias declarações de pessoas que escreveram o Salmo 119, que vão dizer, olha, aviva-nos segundo a tua palavra. Porque a palavra de Deus tem poder para gerar vida, para trazer esperança. A alma que não tem mais esperança, que não tem mais vida. Essa palavra é viva. Ao ponto de convencer o homem, olha, nós estávamos errados, esses 2 aqui estavam errados. Nós não confiamos no que ele disse, mas agora nós cremos. Ele ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E está vivo. Eu quero dar um salto com os irmãos lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 4. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Aleluia. Eu vou ler aqui o versículo 3 a seguir. Diz assim, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 3. E o que estava sentado, vou ler o 2 também, 2 e 3. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Louvado seja Deus. Quero ler agora o versículo 6 do capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus nos fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para a igreja que o Deus que ressuscitou dentre os mortos, Jesus que não está mais na sepultura, Ele está vivo, e como declarado aqui em Apocalipse, visto por João, está assentado sobre o trono de glória. Ele está vivo, Ele vive, igreja. Ele é digno. Olha só a proclamação acerca dele, versículo 11 a seguir, do capítulo 5. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que deles há dizerem: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Graças a Deus. Jesus vive, reinando no trono de glória. Nesse momento, do trono, Ele nos contempla, Ele nos assiste. Os seus olhos estão sobre nós. Aqui fala sobre chifres, fala sobre 7 olhos, isso diz respeito à onipotência, à onipresença de Deus. Ele contempla tudo, a onisciência, Ele sabe de tudo. Fala também do seu poder, Ele governa com todo o poder. Chifre é poder, é autoridade. Toda autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Como Ele diz: todo o poder me dado no céu e na terra, não sobrou mais poder para ninguém. Jesus está coroado de glória e de honra. Louvado seja Deus. E a igreja, qual deve ser a posição da igreja? Para encerrarmos, abra comigo aqui em Apocalipse. Olha o que deve ser a reação da igreja. Capítulo 19, versículo 7. Eu vou ler o 6 e o 7. Diz assim, Apocalipse 19, 6 e 7. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro,
e já a sua noiva se aprontou. Louvado seja Deus. Isso é o que Deus revelou da sua parte a João e também a nós pelas Escrituras. Um banquete está preparado para a igreja. Uma grande ceia será servida para o povo de Deus. E Deus declara: olha, o que nós devemos fazer: regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória. Enquanto não chega o dia em que Jesus volte para buscar a sua noiva, a sua igreja deve estar preparada, se regozijando, se alegrando em Deus, como verdadeiramente uma noiva faz, esperando o momento certo do casamento, se preparando, se purificando, se adornando. Essa deve ser a posição da igreja. Todos nós aguardamos a vinda de Jesus. E nós sabemos que aquele que há de vir virá e não tardará. Ele disse que vai voltar para buscar o seu povo. E seu povo deve confiar na sua palavra e manter a esperança viva no seu coração e na sua alma, esperando a bendita aparição do Senhor Jesus, que virá para nos buscar. Como a noiva do Cordeiro, possamos estar preparados para esse dia, esse grande dia, o dia do grande encontro, onde entraremos para a eternidade com Deus, onde vamos ser recebidos e levados pelo próprio Cristo até os céus. E aí o texto diz que estaremos para sempre com o Senhor. Que isto nos console e nos alegre a cada dia. O fato de estarmos salvos por Deus para uma vida eterna, isso seria o suficiente para alegrar nossa alma e fortalecer a nossa fé em dias difíceis. Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Chegará um dia em que Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não vai haver mais sofrimento, nem pranto, nem choro, nem tristeza. Ele fará nova todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar a igreja, dando esperança, aumentando a fé a cada dia, para que a igreja esteja firme até a volta do Senhor Jesus. Agradeço a Deus mais uma vez pela honra de poder pregar a sua palavra. Já quero passar aqui para o pastor Maxwell, que vai dar continuidade, servindo a ceia do Senhor para toda a igreja.